Boa noite a todos. Estamos iniciando às 7h03 a audiência pública para a discussão sobre os seguintes projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei 07/2023 outorga a concessão de direito real de uso à Associação Residencial do Vale dos Lagos, considerando o loteamento fechado e dá as outras providências. Projeto de Lei de 08/2023 dispõe sobre a criação de vilas ou conjuntos habitacionais de pequeno porte ou dá outras providências. Consigno a presença do senhor Fernando Pive de Almeida, procurador da Câmara, para fazer uma breve explanação acerca dos projetos. Boa noite ao público presente, boa noite, vereador Tucurinha, aos servidores, pessoal que nos apoia, pessoal que nos acompanha na internet. Essa audiência pública, ela trata de matérias que são de urbanismo. Pela Constituição do Estado de São Paulo, é obrigatório que sejam realizadas audiências públicas nesses projetos. E nós temos aqui o primeiro projeto, que é o projeto número 7. Ele está fazendo uma sessão da área do loteamento ali, é o Vale dos Lagos. Então, assim, para dar um contexto geral, nós temos a lei de loteamentos. Todo loteamento, na verdade, ele é uma área pública, as ruas são públicas, tal, é assim que você faz um novo bairro, que a cidade cresce. Então, se alguém tem interesse em lotear uma área, é feito um loteamento, o loteador, que é o proprietário do terreno, vai construir toda a estrutura, vende os lotes, isso tudo é feito no registro de imóveis, e depois, terminada a obra, ele transfere essa estrutura para o poder público, e daí vira um bairro normal e o município passa a ser responsável por aquela estrutura. O que acontece? Nós temos os loteamentos fechados, nós temos os loteamentos abertos, que são um bairro normal. Uma vez entregue o loteamento, ele se torna um bairro normal. E nós temos os loteamentos fechados. O loteamento fechado, ele continua sendo área pública ali dentro, a via é pública, o poder público é responsável pelo serviço, mas se autoriza que seja colocado ali uma portaria. O acesso ele é controlado, mas qualquer pessoa ainda pode adentrar no loteamento fechado, desde que se identifique o nome ou RG na portaria. Então, assim, essa é a realidade dos loteamentos. Ocorre assim, aqui no município de Joanópolis, nós temos diversos loteamentos, Porto da Análise, São João, Vale dos Lagos. Eu sou de fora da cidade, então ainda não sei exatamente o nome de todos. Sim, o Gigante, o Topville. Então, assim, nós temos esses loteamentos, eles são loteamentos fechados. Existe também a figura do condomínio fechado. Condomínio fechado é diferente. Foi feito em 2017 uma emenda ao Código Civil, colocando esse condomínio por lotes. Então, assim, até é bom, já vou entrar um pouco nisso, que já fala um pouco do outro projeto que a gente vai dizer. Mas quando que a gente pensa em um prédio, por exemplo, um predinho residencial, de 3, 4, 5 andares, nós temos os apartamentos e nós temos a área comum. Esse é o condomínio. Então, a pessoa que compra uma unidade nesse apartamento, ele é dono da sua unidade, da sua área privativa e de uma fração da área comum. O loteamento fechado, não. Ele é dono do lote. E o município é público ali, a rua, as vias públicas, a infraestrutura do local. Então, assim, foi feito isso, o condomínio, ele não seria lotes, porque lotes é uma forma de parcelamento do uso do solo. E como que é uma forma de parcelamento do uso do solo? Segue uma lei de 79, uma lei federal, que fala lá como que é feito o processo de loteamento e tal. Então, assim, o loteamento, esse condomínio por lotes, ele é uma mistura do condomínio com o loteamento. E daí, realmente, a pessoa que compra um lote nesse condomínio, ele adquire o lote, mais uma fração da área comum e
ali o condomínio é responsável pela manutenção de toda a infraestrutura naquele local. Então, assim, nós temos inclusive a lei, que é de 2021, que fala desses condomínios. Mas todos os loteamentos mais antigos aqui, né, que a gente fala informalmente condomínio fechado, na verdade são loteamentos fechados. Então, aquela estrutura que está ali, ela é do poder público. O que foi feito já com praticamente todos os loteamentos aqui é que o município faz uma lei concedendo o direito de uso às associações desses condomínios. E daí elas passam a administrar, ali elas passam a ter uma responsabilidade e elas podem usufruir de uma forma um pouco mais intensiva daquele espaço. Então, assim, é um ato precário do município, aquilo continua sendo de propriedade pública, mas há um interesse do município em falar, olha, tudo bem, vamos transferir oficialmente, né? Na prática já é assim que funciona, mas vamos transferir oficialmente o uso desse espaço público às associações de moradores desses loteamentos e eles passam ali a tratar como se fosse um condomínio, embora, sim, em algum momento isso pode vir a ser, se tiver interesse público, pode vir a ser revertido. Então, esse projeto número 7, ele faz exatamente isso. Ele prevê ali, olha, estamos passando aqui para a associação dos moradores a administração desses espaços públicos, que é o que efetivamente eles já fazem hoje em dia, e eles podem usufruir um pouco mais esse espaço, mas ainda continua sendo loteamento público. A via ainda é pública, a pessoa pode ingressar ainda, desde que se identifique, que mostre o RG e tal. Então, assim, esse projetinho ele é bem simples, já foram realizados vários projetinhos ali no ano passado. Eu acredito que esse é o único loteamento que falta de regularizar essa situação, e ele está sendo apreciado agora. E eu vou entrar agora no 8. O 8 ele é um pouquinho mais complexo, porque, assim, para contextualizar um pouco melhor a legislação que a gente tem hoje no município, nós temos o Código de Obras, que foi feito recentemente, e o Código de Obras, ele trata de todas as construções, ele trata ali de construções coletivas também, e ali a gente colocou uma regra de, olha, permitir, por exemplo, eu vou tratar aqui de unidade residencial, que eu acho que é o maior interesse desse projeto. Se você tem um lote, um terreno, e você quer construir até 4 unidades residenciais ou 6 unidades comerciais, você não precisa fazer o condomínio. Desde que cada unidade respeite o Código de Obras, você pode fazer uma construção ali e vai ficar tudo na mesma matrícula. Então, se você tem uma casa, tal, você faz ali uma casinha geminada, tal, vai ficar tudo na mesma escritura. Às vezes a pessoa mora em uma, aluga outra, ou aluga as duas. Quanto a isso, assim, já está previsto no Código de Obras. Se isso daí passar de 4 unidades residenciais ou 6 comerciais, daí o Código de Obras já exige que a pessoa faça um condomínio. Então, o condomínio ele é feito processo de incorporação imobiliária, que você tem a matrícula mãe do imóvel, e cada unidade passa a ter uma matrícula. É o condomínio que a gente conhece, de apartamento, de prédios. E o condomínio ele pode ser vertical, que é o prédio de apartamentos, ou ele pode ser horizontal, que a gente fala condomínio deitado. Nada mais é do que um condomínio que você tem várias unidades residenciais ali, e é a mesma lógica do prédio, só que são unidades ali lado a lado, Então, assim, até quando se fala em vila, normalmente se pensa nesse tipo de empreendimento. Aqui até no município de Joanópolis, salvo engano, o limite de altura de prédios são 5 andares e 15 metros, e vertical, salvo engano, não tem limites. Então, assim, o condomínio ele é previsto pelo Código Civil, e aqui no município nós temos uma lei de 2012, que é a Lei 1.657, que regulamenta esse tipo de empreendimento. E uma vez respeitadas ali as normas do Código de Obras, você tem uma grande liberdade. A gente colocou no município de Joanópolis, agora está tendo muitas kitnets, imóveis compactos. Aqui a gente até colocou, por exemplo, que a unidade residencial ela tem que ter no mínimo 30 metros quadrados. Então, assim, seria o mínimo, talvez uma pessoa solteira, menos que isso,
não interessa ao município, segundo o Código de Obras. Então, se a pessoa vai fazer ali um condomínio, ela pode fazer várias casinhas, chalezinhos de 70 metros quadrados, sem problema nenhum, né? E, então, esse daí é o nosso condomínio. E nós temos o loteamento. Lá, o loteamento, ele é a Lei Federal 6.766 de 1979. E o que se entende, se você tem um terreno que já tem uma via pública ali, talvez você quer dividir esse terreno, né, que é o desmembramento ou desdobro. Isso é possível pela interpretação do Tribunal de Justiça aqui no estado de São Paulo, até 10 lotes você pode fazer por desmembramento. Então, você vai lá no cartório, faz direto no cartório, olha, estou dividindo aqui, tenho um terreno aqui de 600 metros quadrados, quero dividir em 2.300. Desde que cada um tenha a saída para a rua, a frente necessária, esteja de acordo com a legislação do município, você faz isso diretamente. Agora, se você quer lotear uma área com mais de 10 lotes, ou, se for necessário, abrir uma via pública nova, fazer uma nova rua, aí é um loteamento. E daí se aplica a Lei Federal a 6.766, de 79, e você passa a ter várias obrigatoriedades, é um processo bem mais burocrático. Você tem que ter, por exemplo, a área institucional do município. Então, ali, isso daí, a Lei Federal fala, olha, quando você faz um loteamento, você tem que deixar ali uma área para o município no futuro fazer um posto de saúde, um ginásio esportivo, alguma coisa ali, né? Então, assim, já tem que ter reservado essa área para o município. Isso daí em todas as cidades do Brasil. Tem que ter uma área verde, uma área de preservação. Então, assim, já tem essas normativas. E nós temos a lei do loteamento do município, que é a Lei Municipal 746 de 84. Tem algumas alterações nela, mas então nós temos a lei de loteamentos e o Código de Obras que se aplica. E nós temos também a lei de condomínios, desculpe, e a lei de loteamentos, né, quando que você já vai fazer o parcelamento do solo, né? Então, quando você fala em lotes, você está falando de parcelar os solos, é a lei de loteamentos que se aplica. Como que eu já disse no outro projeto, nós tivemos ali, em 2017, uma adição ao Código Civil. Muitos municípios já faziam isso, só que foi feita uma emenda ao Código Civil, no artigo 1358-A, eles acrescentaram esse condomínio por lotes, que nada mais é do que uma mistura entre um condomínio e um loteamento. Então, ele acaba tendo a natureza dos dois. No condomínio por lotes, que nós regulamentamos recentemente aqui pela Lei 2080 de 2021, você compra o lote, você é dono do seu lote de uma fração ideal da área comum. A rua do condomínio de lotes, ela é uma rua que pertence aos moradores. Aquela infraestrutura pertence aos moradores. Você pode ter um controle de acesso mais restritivo. Isso passa a ser um condomínio, embora tenha lotes. Então, assim, nós temos essa lei também, uma lei recente, é uma lei que ela está de acordo também com a Lei Federal 6.766 de 79. Então, você tem que ter área institucional, você tem que ter área verde, tem que preservar ali todos os limites de urbanismo, tal, tudo isso se aplica. Então, assim, feito toda essa contextualização, né, esse projeto ele foi encaminhado pelo Poder Executivo e ele fala de vilas e conjuntos habitacionais de pequeno porte. Esse projeto aqui, eu confesso que essa parte da natureza jurídica, onde que ele se encaixaria, eu falo pela Procuradoria da Câmara, tive uma certa dificuldade em entender o que seria esse projeto que veio para a gente aqui. Porque ele fala, inicialmente ele fala como se ele estivesse tratando de um condomínio. Ele fala que, olha, compor-se a unidades autônomas, edificações geminadas ou não, não gera logradouros públicos. Então, assim, dá a entender, né, quando que a gente pensa vila, a imagem que eu penso é o loteamento deitado, o loteamento horizontal, né? Nós temos uma, por exemplo, no Beira-Rio, nós temos ali uma vilinha. Os imóveis são menores do que essa área, não tem lotes, são casinhas que pertencem a um único empreendimento, né? Elas podem ter, cada casinha ali pode ter, sim,
seu registro no cartório, mas é nessa lógica do condomínio, da mesma forma que é feito com o predinho. E você pode fazer isso com uma certa liberdade dentro do empreendimento, desde que seja respeitado o Código de Obras. Você pode fazer casas de 50 metros quadrados, casas 60, 70. Né? Então, assim, num primeiro momento dá a entender que a gente está tratando aqui de um condomínio. Só que, quando que a gente chega aqui no artigo 3º, ele começa a falar de lotes. E daí ele fala, o lote ele terá que ter 125 metros quadrados. Ele fala de recuos, né? Então ele fala que tem que ter vias internas. Ele trata a largura dessa rua, a largura da calçada, que inclusive é mais do que a própria lei do loteamento exige. Né? E ele fala que os imóveis têm que ter um recuo frontal de 4 metros. Tá? Então, assim, aqui no artigo 3º, ele parece tratar de um loteamento. Né? Até a gente vê o artigo, aqui no parágrafo único do artigo 1º, quando ele conceitua o que seria uma vila, ele traz algumas características já no conceito. Então, ele fala, uma vila vai ter ele vai articular-se com a via oficial por um único ponto de acesso. Então, se tiver 2 entradas, não seria uma vila, seria um condomínio. Né? E daí se aplicaria uma norma bem menos rigorosa nesse caso. Né? E agora, sim, nós já temos a lei a lei municipal ali que trata desse condomínio de lotes, que é uma lei recente, e que ela está de acordo com a lei de loteamentos. Essa lei aqui, aparentemente, ela não estaria. Então, se a gente está tratando de um loteamento, então, aqui teria que ter área institucional, aqui teria que ter área verde. Né? E nesse projeto não há. Então, assim, parece que ele está meio perdido nesse meio do caminho. Assim, eu confesso que eu não consegui entender se ele seria um condomínio, se ele seria um loteamento. E nós já temos a legislação, a lei de condomínios, a lei de loteamentos e a de condomínio por lotes. Então, assim, até nesse caso, como se aplicaria essa lei? Que ela conflitua com essas outras leis já existentes aqui no município. Então, é uma lei especial, ela se aplica, a gente vai continuar tendo a lei de condomínios, mas nos casos especiais ela vai se aplicar aqui ou ela vai revogar parcialmente aquela lei. Como fica a lei de condomínios, como fica a lei de condomínios de lotes. Então, assim, a gente está vendo esses conflitos nessa lei. Né? Outros pontos importantes aqui é que essas vilas que a lei faz menção, elas seriam apenas na área urbana ou áreas limítrofes a essas. Né? Até poderia ter uma dúvida do que é o conceito de limítrofe. Mas, então, assim, entende-se que é só aqui na região central, não na área de expansão urbana. E ela fala para imóveis até 9.500 metros quadrados. Então, assim, não pode ser um empreendimento muito grande, mas 9.500 metros quadrados já é para a área central, já é uma metragem relativamente grande, né? E até surge uma dúvida, vamos dizer, se uma pessoa tem um loteamento muito grande, talvez ela quer lotear uma área de 50 mil metros quadrados, talvez ela opte, olha, ao invés de fazer um loteamento, vou fazer várias vilinhas, uma do lado da outra, e vou ter uma legislação bem menos rigorosa, né? Não vou respeitar a legislação federal. Então, essa é uma dúvida também que surge nesse projeto. Né? E, assim, demais, outro ponto importante aqui é a metragem dos lotes. Né? O lote na área de expansão urbana, que seria a nossa área rural, que boa parte desses loteamentos atualmente existentes, eles estão nessa área de expansão urbana. Pela lei municipal, atualmente existente, teria que ser 1.000 metros quadrados o tamanho do lote mínimo. Salvo engano, pela norma mais recente que nós temos aqui da nossa lei de loteamentos, na área urbana, o lote tem que ter 300 metros quadrados. Nós temos vários loteamentos aqui que foram feitos menos que isso, mas depois se aumentou. Então, atualmente, nós temos essa regra para imóveis aqui, lotes dentro da cidade aqui, 300 metros quadrados, e área de expansão, 1.000 metros quadrados. Até pode ser discutido se precisa de tudo isso, e não. É uma decisão aí política do município, né? Esse projeto de vila, ele traz o lote de 125 metros quadrados, que é o mínimo que exige a lei federal. Então, também aqui uma outra diferença importante que a gente percebe
nesse projeto aqui, né? Então, assim, depois eu acho que outros pontos, fala de estacionamento, que todos os imóveis têm que ter estacionamento. Ele trata aqui projeto de esgoto, drenagem de águas, mais ou menos puxando novamente a linguagem que fala ali de um loteamento. E, assim, basicamente é essa a ideia do projeto, né? Todos esses projetos que eles estão disponíveis na Câmara, tá? Eu acho que não seria produtivo a gente fazer uma leitura desse projeto aqui e tal. Eu acho que, assim, esse é um momento de tentar entender, conversar com a população, ver o que está sendo proposto, ver quais são as demandas da população agora nesse momento. E, assim, se forem realizadas alterações substanciais desse projeto, provavelmente será feita uma segunda audiência pública. Mas eu não sei se tem interesse que eu destrinche mais o projeto ou não. Se vocês quiserem que eu faça isso também, eu posso passar aqui pontos mais específicos. E eu acredito que é isso. Outro ponto importante também é só destacar aqui que o projeto ele não faz menção nenhuma a como ele funcionaria em concordância com essas leis, né, já citadas. Então aqui ele não fala nada de revogação, tal. Então, assim, seria uma nova figura, além a par das já existentes. Então, em forma geral, acho que é a explanação do projeto, né? Então, devolvo a palavra ao vereador. Não havendo nenhuma autoridade presente, a gente deixa seus... Não havendo nenhuma autoridade presente, a gente deixa aberta a palavra ao público. Seu Celso, fica à vontade. Não dá para ver aqui. Boa noite, senhores. Boa noite. Vereador Pibe, vereador da Câmara, vereador Tucurinha. Eu cheguei agora atrasado, porque na verdade eu nem sabia dessa reunião. E ela me interessa bastante. Quando foi apresentado em primeira vez o projeto, eu levei, dei uma lida e conversei com uma pessoa que trabalha, que é um conselheiro meu no Porto da Análise. Eu sou presidente do Condomínio Porto da Análise, que é o primeiro da Redondeza. E aí peguei a lei de 2013, não sei se é um decreto ou uma lei, que fala sobre esse desmembramento. 2013, não é isso? 12 ou 13, se não me engano. E logo no início ele fala sobre que isso está de acordo com a lei 7666, se não me engano, né? E é um desmembramento dele e todos os assuntos serão regulamentados por uma lei. Então aquela lei está perfeita. Então, onde ela fala que vai ser regulamentado por uma lei, em conversa minha com o nosso conselheiro lá, que inclusive ele é do Tribunal de Contas, a gente estudou bastante ela, estudou a nossa do Porto da Análise, foi a primeira. Eu tenho o 7/2023, dei uma lida boa nele também, e ali está criando uma lei para outro loteamento, não é isso? O 7, né? E o que a gente viu foi o seguinte, está saindo uma lei para cada condomínio. E não tem uma lei para mim, uma para você, outra para fulano. A lei é uma só para todo mundo. Aonde fala no 2013 que será decidido por uma lei, ali deveria ser um contrato, porque a lei já está feita. A lei está perfeita. Onde está escrito por lei, não seria lei. Seria um contrato. A pessoa concorda ou não, porque no nosso lá tem muitas coisas que eu não concordo. Já fiz 2 pedidos para o prefeito, e uma delas é sobre a coleta de resíduo sólido. E no nosso caso, foi até proibido agora de levar para onde estava descartando, né? Já teve uma interdição, não está recebendo mais. E como o Porto da Análise é o pioneiro, já tem praticamente 35 anos, as árvores cresceram.
E os outros têm um diferencial, porque os outros plantaram árvore, agora está com 1,20 m. As nossas têm árvore lá que eu estou cortando. Hoje nem pedi para a Defesa Civil fazer um laudo lá de 2 árvores que está prejudicando uma residência, e muito. E residência, por coincidência, ela é de um deputado federal, que era o caso Aratini. Está rachando o muro, a parede e a casa. Plantaram árvore indevidamente, foi plantando aleatoriamente na calçada, porque um lado pertence à associação, o lado que margeia a rodovia. O outro lado, embora a calçada seja pública, ela pertence ao proprietário. Então ele construiu a calçada, fez a guia rebaixada para a garagem e plantou lá um fico, se não me engano. Essa árvore está arrebentando tudo, inclusive o asfalto, a guia, a sarjeta, não consegue mais entrar com o carro, porque ela baixou mais de meio metro a rampa da guia, do meio-fio. E eu peguei esse laudo hoje para tentar eliminar aquela árvore. E vai dar muito resíduo. Eu estava tendo um gasto anual de R$35 mil com o transporte desse material, desse resíduo sólido de lá para ali onde é que descarta no Álvaro Costa. E logo que eu reassumi agora a Associação Plano de Análise, que eu fui presidente lá de 98 a 2004, por 6 anos. Então quase tudo que tem implantado lá dentro foi na minha gestão, foi feita. Lá a gente não tinha água, pavimentação, iluminação, telefone, não tinha nada disso. Foi tudo implantado nesse período, entre 98 e 2004. E as árvores foram desenvolvendo, foram crescendo, todo mundo plantou. Veio 10.800 mudas com a Fundação Florestal e distribuí para todo mundo, inclusive da cidade. Era muita muda, replantamos todo o condomínio, mas só que tinha árvore que ninguém explicava que árvore você planta e onde. Tem árvore debaixo da alta tensão, incomodando, tem que ficar cortando e podando. Tem árvore na calçada que está arrebentando os muros e a residência. E as árvores estão crescendo, e tem que ficar podando constantemente. A gente dava 2 viagens de caminhão para despejar esse material. E agora foi proibido. Não pode levar mais lá. E eu então vim pedir para o Adalto para cumprir um item do nosso decreto, que fala que todo o lixo deve ser concentrado em um ponto, a prefeitura vai lá e retira. Nós estamos fazendo tudo de acordo com aquele decreto. E, nesse caso, não podemos fazer mais, porque não tem onde pôr. Então, eu li realmente no decreto, parece que no artigo 3º, se não me engano, inciso 7, para que o resíduo sólido é da prefeitura. Ela é obrigada a descartar. A gente faz a seleção do reciclável, do orgânico, e transportava o lixo verde, gastando com viagem, 2 viagens por semana para descartar, e agora não tem onde descartar. Então, eu pedi para que ele cumprisse aquele artigo do decreto. Porque aí falou, mas se é lixo verde, não está cor de lixo. Lixo não tem cor, sólido é sólido. Tem sólido, líquido e gasoso. Não é gasoso, não é líquido, então é sólido. Então, o verde eu estou exigindo que a prefeitura retire. Está ainda no procedimento aí que a gente faz via internet, online, e não tenho resposta ainda. As respostas que eu tive até agora foi que não, mas não tinha nada a ver com as pessoas que perguntaram. Na saúde, é claro que não é da saúde. Eles recolhem o lixo da área hospitalar. Né? E o outro lixo, o caminhão recolhe lá dentro. E eu vou ter que colocar num ponto que nós não temos onde pôr. Está acumulando para todo lado. O pessoal bota, põe na calçada, e nós temos que retirar aquilo lá. E nos outros condomínios novos, isso aí já está diferente, que essa lei nova está diferente do nosso. Então, o que eu discuti lá com o Zé Eduardo foi o seguinte: todas as leis, ele falou que está inconstitucional, porque ali tinha que ser um contrato. A lei está pronta, de 2013. O decreto e a nova lei, que é essa, a 7, ela é uma para cada associação, uma para cada condomínio. Não pode ter uma lei para outra lei diferente para o outro, com a mesma finalidade. E por isso, inclusive, eu já pedi para o Adalto, avisei alguns vereadores no dia que ia ser votada, uma delas foi, inclusive, a Silvana, e tentar esperar um pouquinho para tentar resolver, para ver se essa lei realmente passaria do jeito que ela está escrita. Ou muda 2013 e faz tudo não faz uma lei para cada condomínio. Porque cada um tem sua peculiaridade.
e faz uma para todos, um contrato, e o contrato a pessoa realmente aceita ou não. E outras coisas inconvenientes para a gente lá, a iluminação será modernizada. Né? Vai ser tudo poste com LED. Nós temos lá 110 postes com luminárias e está há 40 anos. A gente não tem condição de trocar tudo aquilo hoje, porque é mais de R$ 1.400 cada ponto, são 110. Então, quem deveria trocar o nosso seria a prefeitura. Lá ela passou a encargo da associação, o que vai dar problema com todos os outros, a manutenção da pavimentação, da iluminação, quer dizer, a taxa de iluminação não tem nada a ver, é uma outra taxa. Você paga que não é de lá, você paga do município inteiro, né? Ela vem na conta de energia e a própria concessionária depois devolve esse dinheiro para a prefeitura. Então ela tem que cuidar da manutenção da iluminação, troca de luminária, de poste, do fio, se tiver problema, da pavimentação, de toda a limpeza urbana, inclusive essa que eu citei, consta que a prefeitura retira, mas o verde não, que eu não entendi por que eles classificou o verde como um lixo diferenciado. Lixo não é... Tem uma cor, lixo é colorido. Tá? Então eu queria ver se tem como alterar a de 2013 e fazer as outras em forma de contrato. Tem uma lei para cada um, você disse muito mais que eu. É cabível fazer uma lei para cada associação? Uma para cada um? Por favor. Bem, boa noite, ex-prefeito Celso. Opa, é uma honra tê-lo aqui novamente nessa casa. Nesse caso, aqui nós estamos tratando, na verdade, seria uma lei de efeito material, né, de efeitos concretos, e seria uma lei autorizativa. Então, assim, como que a gente está tratando na outorga de um uso de um direito real? Então, assim, seria mais ou menos uma lei que estaria autorizando aqui. Eu até, depois, ouvindo a sua fala, eu concordo aqui, talvez a redação dessa lei não esteja mais correta. Que aqui ela fala concede a outorga de direito real de uso. Aqui o mais correto mesmo, tecnicamente correto, seria autoriza a concessão. Perfeito. E essa concessão teria que ser feita por um contrato entre o Poder Executivo. Exatamente, é isso. E ali, no caso, a associação, né? Até porque, assim, existe certa dificuldade jurídica nesse tema, né? Há um problema até na cobrança dos valores do condomínio, né? Porque ninguém é obrigado a se associar se o manter associado. Exatamente. A Constituição. Já tem um problema desse de cobrança lá do inadimplente. Sim, então às vezes nem todos os proprietários ali de um lote querem participar da associação e não há como obrigá-los a contribuir, né? Então esse é um problema que exige também. Da mesma forma que assim ninguém é obrigado a permanecer associado, tal, aquilo ainda é um loteamento, ainda é uma área pública, o município tem responsabilidades, então seria uma natureza contratual. Então, realmente, talvez é algo que nós devemos estudar aqui e colocar aqui, ao invés de concede, fica concedida autorização para o município Ela fazer pode ser retirada a qualquer momento, né? Porque, ao meu entendimento mesmo, a associação pode falar, olha, eu não tenho interesse nisso. Então, aqui teria que ser essa via de mão dupla mesmo, né? No caso, assim, o do Porto da Análise, eu acho que ele é o primeiro que teve uma lei feita, eu acho que, sabe, em 2016. Ele não foi discutido com a gente em 2013, né? 2013? Ah, tá, o de vocês. Essa lei foi criada em função do Porto da Análise, praticamente. Foi logo depois. Eu estava pensando, desculpa, eu confundi com a lei de condomínios. Mas então, a de vocês foi o primeiro, vocês já tinham, agora foi feito no ano passado, as dos demais loteamentos, uma lei para cada, todas as leis, elas são praticamente iguais, só muda o nome de cada associação ali, de cada loteamento, e ficou faltando essa do Vale dos Sinos, né? Até que eu concordo, talvez a redação melhor seria autoriza a concessão, mas também não vejo como se pudesse ser obrigado a associação a aceitar essa outorga, né? Que se vocês quisessem falar, olha, tudo bem, eu não tenho interesse, devolve a responsabilidade para o município. Então, assim, talvez é algo que a gente deva discutir, sim. Mesmo porque fazendo essa concessão, né, a concessão ou acabou de dizer, uma outorga, o valor da taxa de BTU deveria ser mudada.
Porque a prefeitura fica isenta de fazer qualquer tipo de serviço lá dentro. Qualquer tipo de manutenção. Fez um buraco no asfalto, a gente tem que consertar. A iluminação queimou, nós temos que trocar. Aqui na cidade não é assim. Queimou a lâmpada no poste, a prefeitura que troca. A eletro vem, troca, a prefeitura paga não sei como, tem um convênio lá. Mas no nosso caso vai ser diferente. Inclusive, passou por um rapaz que faz manutenção na cidade, que é o Alexandre. Ele me fez uma proposta lá, que não tem sentido. Ele vai cobrar R$100 por poste por mês. Pô, são 100? Não tem sentido ele pagar tudo isso, R$10.000 por mês, para não fazer nada. Porque lá, 40 anos, trocou 20 lâmpadas. E falei, então você põe tudo LED? Não. Se eu puser LED, você paga cada ponto. Pô, vai onerar muito a associação. As novas são criadas nesse novo molde. O cara faz o projeto, faz o desmembramento lá do condomínio, quando vai fazer o empreendimento, loteamento, ele põe no raizaro ali, fez toda a parte elétrica subterrânea, muito bem feita, eu conheci lá. Não tem nada de fio aparecendo, a iluminação moderna nos postes baixinho, mas ele fez isso já na implantação do loteamento. A gente, para mudar isso aí, não tem condição, tem casa que vale menos do que o que vai ser gastado com essa manutenção. Tá? Então, nós temos que ter outro trabalho de receber os inadimplentes. A lei foi mudada em 2017, né, obrigando quem não é associado. O pessoal confunde associado com quem mora no condomínio. Não tem que associar nada. Foi criada lá uma taxa irrisória de R$10 para quem é associado. Isso foi logo derrubado no Tribunal de Contas, no Ministério Público. Da onde foi tirado os R$10? Eu fui uma das primeiras pessoas que questionou isso lá. Bom, da onde saiu os R$10? O Conselho aprovou. Não, mas o Conselho não tem autonomia nenhuma de aprovar um valor. Tirou isso de onde? Agora ele está fazendo um estudo mais aprofundado de pegar toda a área de arruamento, área institucional, área de lazer, que são 3 praças consular, mas eu só conheço 2. Isso vai sair fora da parte do não associado não vai pagar. Mas a gente está desmembrando, está dando um trabalho desgraçado para fazer isso. O que ele paga, o que ele não paga. Tem uma casa de uma senhora lá, são 4 lotes. E ela não conseguiu vender porque fez a casa no meio de 2 e a piscina no meio dos outros 2. Então, qualquer lote que ela vender, perde um pedaço da área de lazer, da piscina e uma edícula ou da casa. Então, ela não paga, desde que o marido morreu, ela nunca mais pagou a taxa de condomínio, falou que não vai pagar. Manda uns e-mails muito mal criados para a gente, que não é associado, que não é isso, não é aquilo. Deixava a chave na portaria, eu que proibi agora para não deixar mais. Deixa com quem ela quiser, na portaria eu não admito. E ela não paga porque ela se apegou nas leis que estão saindo. A de 2017, que é federal, ela está ignorando. Essa que é mais antiga, com essa nova, ela ganhou na justiça o direito de não pagar porque já acharam uma brechazinha para não pagar devido a isso aí. Então, acho que está meio mal, está meio desencontrado. Precisa de um estudo melhor em todas elas. Fazer uma única, corrigir a 2013 e fazer todas através de contrato. A associação, isso aqui eu não concordo, então risca, isso aqui eu não concordo. Não. Ela aceita ou não da forma que ela quiser. Mas a lei teria que ser única para todos, porque não dá para fazer uma lei para cada um. Tem 10 associações já em Joanópolis. Está surgindo mais 10. Então, vão ser 20 daqui a 5 anos no máximo, está as 20 funcionando. Então, vai dar uma dor de cabeça muito grande e uma dificuldade muito grande para todos eles quando a pessoa falar que não quer pagar mais. Tá, então, eu gostaria até de conversar depois com você. Eu estou com tudo isso anotado. Eu não sabia dessa reunião. Aqui é uma audiência pública, não? Não, eu não fiquei sabendo. Eu gostaria muito de ter participado desde o início. Mas que eu estou com toda a documentação, ando com ela no carro, para lá e para cá. Já vim com ela toda aqui, já vim aqui na Câmara com ela. Está tudo notificado lá, tajado, os pontos críticos realmente que deveria ser conversado para negociar e fazer uma nova lei que a pessoa tem que respeitar. Porque agora, com essa obrigação sendo repassada para a associação, não tem que ser associado ou não. O cara não é obrigado a ser. Mas o rateio da despesa, ele é obrigado a participar. Porque lá ele participa da portaria, o correio não entrega a correspondência na residência, deixa na portaria. Ou a gente telefona para dizer que chegou, ou uma moto sai e entrega lá. Quer dizer, o cara não paga nada e está tendo todos os direitos, deveria não ter nenhum. Mas ele está amparado justamente pelas leis que estão realmente mal redigidas. Se a gente pudesse depois conversar mais, até trago o doutor Zé Eduardo para conversar junto, porque ele entende muito, ele é conselheiro do Tribunal de Contas.
Tá, então ele entende muito de contas, há 41 anos lá, se aposenta esse ano. Tá, então eu estou trazendo ele mais para participar da vida pública do município, porque ele nunca participou. Ele, inclusive, hoje vai participar aqui de uma reunião aqui da assistência social. Deve estar acontecendo agora ali. Está vindo, eu ia chegar um pouco atrasado. Estou trazendo ele para participar mais, que é uma pessoa que vai ser muito útil para o município, porque ele é conselheiro do Tribunal de Contas há 41 anos. E é de carreira lá dentro. Ele é conselheiro, assim, substituto. Um sai de férias, é ele. O outro foi dispensado, aí foi suspenso por 4 anos, é ele. Agora voltou como presidente, mas ele tem a posição dele lá no Tribunal de Contas, deve ser o número 1 da hierarquia lá. É uma pessoa muito útil tanto para a Câmara quanto para a Prefeitura. Esses detalhes ele conhece profundamente cada um deles. Tá bom? Eu vou trazer uma hora, apresentar para vocês. Aí ele pode até dar uma explanada, você viu que você entende bastante realmente do que está falando, mas ele também tem um conhecimento vasto na área, seria bom para unir, conversar. Quem está fazendo um trabalho para a gente lá é o escritório do Tucano. Era um outro advogado, aí nós vamos Tucano para ajudar lá. Mas mesmo com o Tucano eu percebo que tem muitos conflitos. Ele defende alguns pontos de vista que não bate com a minha experiência que eu tenho lá, porque eu fui presidente da Câmara, fui prefeito, fui presidente da associação por 6 anos, voltei a ser agora. Dirigi entidades aí, o número é 50 vezes maior que a população de Joanópolis, que é uma federação, que era a confederação que é nacional, e a federação estadual, na área de educação. A gente tem um conhecimento na área, né, não tem... Eu estudei 6 meses de Direito quando eu fiz Engenharia, mas não tenho conhecimento de Direito nenhum, a não ser de autodidata, de procurar e pesquisar e tentar ver. Agradeço muito o espaço aqui e a gente volta uma hora para tocar nesse mesmo assunto. Se você quiser marcar qualquer data, amanhã, depois, à disposição. Bom, muito obrigado, boa noite para vocês. Boa noite, desculpem. Só fazer algumas considerações, então. Realmente, sim, só um ponto é o IPTU, na verdade, ele é um tributo não vinculado, né? Então, a gente faz naturalmente essa associação, IPVA, tudo que tem a ver com a manutenção da rua, o IPTU, mas, na verdade, assim, a ideia de um imposto é que é um sinal de riqueza, você ser proprietário de um bem, então você tem que contribuir com o Estado, né? Então, assim, no caso do IPTU não entra nisso, mas realmente, né, esses serviços públicos ainda são obrigação do município, iluminação pública, questão de lixo, tal. Ele não pode simplesmente falar, olha, eu não quero mais, estou transferindo para terceiro sem o acordo dele, né? E assim, eu gostaria de destacar também que esse projeto ele se encontra em fase inicial de tramitação. Ele foi enviado pelo executivo e até a mesa pediu um parecer, emitiu parecer. A mesa recebeu o projeto e a gente designou essa audiência pública para abrir para a população se manifestar. Ele vai ainda tramitar na Câmara, vai passar pelas comissões. Se tiver qualquer alteração nesses projetos, qualquer um desses dois, eles voltam a ter uma nova audiência pública para que a população possa se manifestar também da redação final. E é totalmente aberto para a participação, é sempre bom, qualquer pessoa que conseguir contribuir. Eu acredito que é a transparência que é essencial no processo legislativo. Obrigado pela explanação, nosso amigo, parceiro, ex-prefeito Celso Nogueira. Fica aberta a palavra se tiver mais alguém que queira usar a tribuna. Faremos uma pausa de 5 minutos para a participação do público que está online, caso queira enviar sugestões e perguntas para encaminhar por meio dos comentários na própria transmissão do YouTube. Mais alguém deseja se manifestar? Não havendo nenhum comentário do público online, informamos que eventuais dúvidas e sugestões ainda podem ser encaminhadas após esta audiência para o e-mail da Câmara Municipal. câmarajoanópolis@câmarajoanópolis.sp.gov.br e serão respondidos em breve. Nada mais a tratar, agradeço a presença de todos
e do público que nos acompanhou pela internet. E às 7h52, declaro encerrada esta audiência pública. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.